Você que está sentado aí em seu sofá assistindo a esse vídeo já pensou em sair do seu emprego da noite para o dia sem olhar para trás? Ninguém gosta de manter uma relação ruim, desgastada e cansativa. Mas às vezes isso é necessário por uma série de razões que envolvem desde o dinheiro até a sensação de conforto ou segurança e todo o contexto social. O que ficou conhecido como Great Resignation. In America, 2021 has been the year of the Great Resignation, otherwise known as the Big Quit. The Great Resignation. Great Resignation is the Great Resignation. Uma onda de pedidos de demissão nos Estados Unidos, Europa, Ásia e até no Brasil mostra que a nossa relação com o trabalho mudou. I left my job in December. I was looking for a new change. Após a pandemia, tivemos um movimento popularizado como Great Resignation, que em tradução livre significa grande renúncia, com a saída em massa de profissionais de grandes empresas, especialmente nos Estados Unidos. A pandemia trouxe perdas inestimáveis para a economia global. Ainda assim, o período de isolamento trouxe muitas reflexões acerca do modelo de trabalho do mundo corporativo. O período de isolamento social provocou reflexões em muitas pessoas que atuavam no modelo de trabalho que já não atendiam mais suas expectativas e estilo de vida. Com isso, esses profissionais puderam sair do piloto automático e perceberam que suas carreiras não estavam alinhadas com seus interesses e preferências. O que podemos aprender com o movimento da grande renúncia é que ser dono da nossa própria carreira é primordial, para refletir sobre qual caminho estamos trilhando e colocar tudo na balança e buscar um equilíbrio. Transições de carreira serão cada vez mais frequentes. Não será apenas o salário que levará a pessoa a escolher um novo trabalho, mas sim flexibilidade, benefícios e a qualidade de vida. Não podemos evitar que fatos externos interfiram na nossa carreira. Eles vão acontecer independente da nossa vontade, mas podemos escolher sempre como vamos administrar tudo isso em nossas vidas. Isso tudo levanta uma pergunta: qual a vida vale a pena ser vivida, considerando a brevidade da nossa existência? São perguntas que parecem ser filosóficas e existenciais, mas que certamente já foram feitas por todos nós, inclusive por mais de uma vez nos últimos anos. Esse é John Maynard Keynes. Ele era um economista muito importante. Em 1930, Maynard fez uma previsão sobre o futuro do trabalho. Ele disse que em 100 anos, em até 2030, estaremos trabalhando somente 15 horas por semana. Maynard não estava delirando quando fez a previsão. As horas de trabalho estavam em declínio acentuado graças às novas tecnologias que deixavam os trabalhadores mais produtivos e os esforços sindicais reduziam as horas de trabalho. Mas então, depois da Segunda Guerra Mundial, a redução das horas de trabalho simplesmente parou de diminuir ou reduzindo muito pouco. Mas a média era de 40 horas semanais, que ainda temos até hoje. A pandemia desencadeou uma rotatividade quase sem precedentes no mercado de trabalho dos Estados Unidos. As perdas generalizadas de empregos nos primeiros meses da pandemia deram lugar a mercados de trabalhos apertados em 2021, e a taxa de desistência do país atingiu uma alta de 20 anos em novembro de 2022. Uma nova pesquisa da Pew Research Center descobriu que a baixa remuneração, a falta de oportunidades de progresso e o sentimento de desrespeito no trabalho são as principais razões pelas quais os americanos deixaram seus empregos no ano passado. As pessoas não estão satisfeitas com os fatores de subempregos e as demandas exaustivas de empregos qualificados. E aliado a isso, as formas de gestão estão afastando uma força de trabalho que vê na cultura organizacional das empresas um ambiente insalubre. Esse movimento tem sinalizado alerta em lideranças e profissionais de RH espalhados pelo mundo para que ocorra uma transformação expressiva do mercado de trabalho e no posicionamento de profissionais. Dessa forma, o protagonismo de carreira, que muitos deles vêm conquistando, obriga as empresas a reavaliarem seus modelos de trabalho e a buscar se reinventar para atrair novos talentos. Os Estados Unidos, o primeiro país a passar pela grande resignação, em agosto de 2021, quando os americanos lidavam com um dos momentos mais graves da pandemia, cerca de 4,3 milhões de empregados pediram demissão. E o principal motivo apontado foi a busca de um emprego com condições mais favoráveis.
A geração Z e os jovens da geração Y são os mais propensos a trocar de emprego no próximo ano e os que expressaram a maior insatisfação com suas carreiras atuais. Essa pressão para mudar de carreira ou abandonar o emprego tradicional está sendo amplamente impulsionada pela geração Z. 59% disseram não estar satisfeitos com os seus empregos, enquanto 56% não gostam do seu atual equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Esses números vêm depois de quase 2 anos de mudanças significativas e interrupções em nosso modelo de trabalho tradicional. Enquanto a maioria de nós ia para um escritório 5 dias por semana antes da pandemia, agora uma grande parte da força de trabalho opera com horários flexíveis e com escritórios dentro de casa. Isso faz com que o sistema mais antigo e rígido pareça arcaico e desagradável em comparação com a nossa atual realidade. Isso é particularmente verdadeiro para a geração Z, pois muitos dos jovens os quais entraram no mercado de trabalho nunca haviam trabalhado antes. De acordo com muitos estudos que abordam a questão, tais condições mais favoráveis estão atreladas a empregadores que permitam uma rotina de trabalho mais flexível, ofereçam uma remuneração mais elevada e garanta certa estabilidade profissional. Até aí nada de muito novo, certo? Mas aí é que entram as particularidades de uma crise motivada pela pandemia. De acordo com Anthony Klotz, acadêmico que cunhou o termo Great Resignation, fatores como isolamento social e o home office gerou uma certa epifania nas pessoas. Pontos como o tempo dedicado à família, viagens corporativas, projetos pessoais e até reflexão sobre o sentido da vida ganharam um peso maior na forma como os funcionários pensam sobre o trabalho. Para se ter uma ideia, em apenas um ano, os pedidos de demissão cresceram em cerca de 15%. É importante ressaltar que esse número representa apenas desligamentos unilaterais, ou seja, não inclui os pedidos de demissão por acordo comum. Sendo assim, é justo dizer que o número real é muito maior. A grande demissão não está limitada somente aos Estados Unidos. Ela afeta o mercado de trabalho por toda a Europa com números cada vez maiores de pessoas pedindo demissão. Até mesmo no Japão, há um aumento consistente no número de funcionários dispostos a procurar um novo emprego. Na Ásia, pequenas e médias empresas também estão sofrendo. 3 em cada 5 afirmam que há mais funcionários se demitindo agora em comparação ao ano passado. Além disso, de acordo com 65% delas, substituir os funcionários está se tornando cada vez mais difícil. Um fenômeno semelhante está ocorrendo na China, conhecido como Tangping, que começou aproximadamente na mesma época, em abril de 2021. Esse é um movimento de protesto social na China que tem por base alguns jovens que rejeitam as pressões sociais sobre o trabalho duro ou mesmo o excesso de trabalho. Algumas empresas exigem que os funcionários trabalhem de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, ou seja, um total de 72 horas semanais de trabalho. Uma pesquisa com 5.000 pessoas feita em países europeus pela empresa de RH SD Works descobriu que os funcionários na Alemanha tiveram o maior número de demissões relacionadas, com 6,0% dos trabalhadores deixando seus empregos. Em seguida vieram Reino Unido com 4,7%, Holanda com 2,9% e França com 2,3%. A Bélgica teve o menor número de demissões, com 1,9%. Alguns dados preliminares mostram um aumento no número de desistências também na Itália, a partir do segundo trimestre de 2021. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos e Europa, a onda no Brasil tem sido liderada por profissionais diplomados e que geralmente ocupam cargos de maior remuneração. A diferença é que no caso do Brasil, esse movimento é mais restrito a um grupo pequeno formado por jovens e geralmente por pessoas de maior nível de escolaridade, e que geralmente estão ligadas a atividades que podem ser feitas de maneira remota. Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, com base em números de janeiro a maio de 2022, mostrou que 48,2% das demissões de trabalhadores de nível superior foram voluntárias. Já entre as pessoas que têm o ensino fundamental incompleto, a proporção de saídas por escolha própria foi bem menor, cerca de 25,4%.
6 das 10 ocupações no topo do ranking das demissões ficaram para a área da tecnologia da informação, um segmento particularmente muito valorizado. Os lockdowns aceleraram o ritmo da adoção e automação digital, valorizando os funcionários do setor de tecnologia que têm as habilidades necessárias para atenderem a essas mudanças. E assim, por estarem em demanda, não precisam se comprometer com apenas um empregador. Coincidentemente ou não, o volume de aberturas de CNPJ cresceu aceleradamente no Brasil. Só em agosto de 2021, 298.593 novas empresas individuais foram abertas. Logo atrás vem o setor da saúde. Contudo, as demissões nesse setor tendem a ser motivadas pelos desafios e não pelas oportunidades. Isso reflete uma das narrativas mais fortes da grande demissão, a dos trabalhadores da linha de frente. Eles compõem 80% da força de trabalho global e são mais propensos a ter sofrido aumento de carga de trabalho e esgotamento. O trabalho remoto também abre espaço para a busca das metas profissionais. A pesquisa por local de trabalho do Indeed revelou que 92% dos entrevistados acreditam que a vida é muito curta para permanecer em um emprego pelo qual não são apaixonados e muitos disseram que o trabalho remoto os deixa menos limitados. Os empregadores também se depararam com a necessidade de acomodar espaços presenciais. Um modelo de trabalho híbrido é preferido por 83% dos trabalhadores, isso de acordo com uma pesquisa da Accenture. Os dados do LinkedIn agora mostram que 1 em cada 7 empregos tem um componente remoto ou híbrido, mas isso oferece pouca recompensa ou motivação para os trabalhadores da linha de frente, pois muitos deles acharam injusto precisarem ir ao trabalho enquanto os colegas de escritório podiam trabalhar remotamente ou tirar licença. A pandemia testou ao extremo as habilidades interpessoais dos empregadores e um grande número deles foi reprovado. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que as empresas com ambientes de trabalho de baixa qualidade eram mais propensas a agravar os danos com menos aumentos salariais para os trabalhadores da linha de frente e com uma maior tendência a reduzir o quadro de funcionários ao invés de apoiar seus empregadores. Falar da importância de prezar pela experiência do colaborador, tendo como foco a pessoa, é chover no molhado. Já está mais do que provado que proporcionar um ambiente saudável gera benefícios não apenas para os empregados, mas impacta diretamente nos resultados da empresa. Afinal, funcionário feliz é funcionário produtivo. Sendo assim, uma cultura organizacional forte já é meio caminho andado. O sentimento de pertencimento pode cortar o mal pela raiz, ou seja, evitar que o colaborador sequer cogite o pedido de demissão. Esse senso de comunidade, aliás, é uma das formas de prezar pela saúde mental das equipes, diminuindo as chances de problemas sérios como o burnout. Mas não há profissional no mundo que vá se apegar à cultura organizacional sem sentir que seu trabalho está sendo valorizado. E não há melhor forma de reconhecer a importância dos colaboradores do que oferecer pacotes de benefício que os ajudem não só na rotina profissional, mas também em sua vida fora do ambiente de trabalho. Afinal, não é difícil imaginar que uma empresa que ofereça vantagens e benefícios saia na frente das outras na disputa pelos melhores talentos. A grande renúncia ainda é algo relativamente novo no mercado brasileiro. A tendência é que esse assunto passe a ser mais discutido conforme os hábitos e prioridades dos colaboradores mudem. É importante acompanhar essa movimentação para não ser pego de surpresa e também para definir um plano de ação e redução de danos. Como você viu, tudo gira em torno de um RH humanizado, que tenha peso nas decisões da companhia. Entre as muitas coisas envolvidas nesse cenário, os benefícios flexíveis surgem como uma carta na manga para garantir experiências excelentes para qualquer perfil de colaborador. No final das contas, esse sistema de gerenciamento que vivemos até o momento está se modelando às novas gerações e que não vai se sustentar por muito tempo. A tendência é que daqui para frente as empresas tenham que se adequar cada vez mais à vontade de seus empregados. E você, está seguindo esse movimento que está revolucionando o mercado de trabalho para um estilo de vida menos corrido? Comenta aí o que você pensa a respeito.